Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, bom dia. Como vai, meu fiel escudeiro? No momento, 9 horas e 58 minutos deste dia maravilhoso do Senhor, dia 3 de janeiro, 3 de janeiro de 2024. 3 de janeiro de 2024, 9h58. Bom, atenção, Emilate, atenção, contra a espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, atenção, 4ª Frota Naval Americana, atenção OTAN, atenção NATO, atenção Comando Sur, atenção 123 nações encarregadas para a defesa do continente da América do Sul, da América Central e da América do Norte. Eis o relatório. A autocracia de um grupo que já se identificou, que é o Black Hawk. Ele quis estabelecer no Brasil a figura de um evento processado por um computador. E esse computador quer estabelecer uma logística de empresas que elas serão criadas para lavar o dinheiro da Black Hawk no Brasil. Porque todas as informações levam a Nasdaq, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos da América, a ser um grande lavador de dinheiro, e que este, devido às tratativas legais do Biden, deixarão de existir. Então, não existindo mais a unidade monetária dólar, e sim um referencial quântico, que uns chamam de moeda virtual, outros chamam de informação virtual, mas o que se trata em realidade é do headset mundial. Então, os 4 bancos nos Estados Unidos faliram,
que são bancos em tecnologia e que estavam alavancados através do cômputo de posições a descoberto. Então, todas estas tecnologias, estas áreas de projetos, não são processados. Ao não serem processados, criou uma queda aqui no Brasil dos representantes destes bancos. Então, os bancos brasileiros, eles estão falidos. Os bancos privados brasileiros estão falidos, porque eles trabalham para o dealer americano do BlackRock. Então, o que se espera no momento é poder proceder com o plano. Mas o plano, ele não foi estabelecido corretamente porque as investigações das autoridades mundiais e de 60 agências de inteligência estão debruçados nos crimes projetados por este procedimento de devoração de multinacionais e empresas. Então, descoberta toda o modus operandi econômico, mostrou que o impostor que ocupa o cargo executivo de presidente da República do Brasil não se sustenta e, com isso, não consegue sustentar o plano do BlackRock, o plano da Bolsa de Valores, dando ao conhecimento de que estão todos capengas financeiramente. Não há capital suficiente para estabelecer o equilíbrio da formação de procedimento de indústrias de serviço, porque elas não estão configuradas no Brasil. Então, eles estão querendo configurar o novo parque industrial. E este parque industrial, ele existe no Brasil, mas eles querem importar mão de obra e, com isso, ter a possibilidade de invasão de pessoas que são soldados travestidos de civis e que trabalham para o PCC do Xi Jinping e que trabalham para a teocracia do Irã e que trabalham para a autocracia do componente em liderança denunciado por narcotráfico internacional, por ser militante comunista, ou seja, ele deu um plágio, uma grande mentira, um plágio político, ao qual ele se mostra um guerrilheiro terrorista como Fidel Castro, como Maduro. Então a Quarta Frota, conjuntamente com todas as autoridades navais do Pacífico, que já rodearam a China e que estão procedendo a
o entendimento imediato da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte não quer esperar. Então, a qualquer momento o evento pode estourar em horas. Com relação ao embate naval das frotas americanas que se encontram no Mar Vermelho e que se encontram estacionadas na região do Pacífico, engloba toda a área regional da Ásia e dos componentes em litígio que não estão identificados como povos, ou como governos, ou como países, ou como estados. Não tem a vigência, eles não chegaram a acordo, é o caso da Palestina. A Palestina não chegou a acordo para ter o seu país. E o Brasil, deste conglomerado do Black Hawk e também do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, conjuntamente com o Hezbollah, com o Hamas, com o ISIS, com o Boko Haram, com o Estado Islâmico, eles estão baseados no Brasil e eles querem determinar que a reconstrução da faixa de Gaza, da Palestina, seja processado pelo impostor que tomou o governo através de má-fé, ou seja, de um crime conhecido como perfídia, em que ele se mostrou na figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é falecido, e que colocaram no lugar dele um impostor. Então, este impostor, ele tem a tarefa de reconstruir Gaza, a Palestina. Vocês sabem que Gaza era o jet set internacional mundial, frequentava Gaza, mas ficou obsoleto. Então, eles destruíram a própria população. Eles dizimaram, colocaram a população para ser exterminada, porque eles não têm como manter a população palestina. Então, eles destroem tudo, destroem todas as pessoas e querem, numa atitude através de leis e compromissos estabelecidos no Brasil, que o representante de Gaza e da Palestina é o Hezbollah, na sua representatividade consular, que está do lado do Palácio do Planalto, a poucos metros de uma guarnição do Exército, e cuja terra foi doada por Luiz Inácio Lula da Silva, como também a construção deste paiol, que é uma verdadeira composições de túneis debaixo do solo de Brasília. O que eles fizeram em Gaza, esses 5.000 quilômetros debaixo da faixa de Gaza, que tem uma faixa de 13 quilômetros por 4 quilômetros de espessura,
e 14 quilômetros de extensão, eles igualaram estas cavernas, estes túneis, na capital da República Federativa do Brasil. Então, está tudo visto por satélite, tudo mapeado. Então, a quarta frota, ela vem para a invasão dos túneis que foram feitos pelo ISIS, pelo Hezbollah, pelo Hamas, pelo Comando Islâmico, pelo ISIS, pela Jihad Islâmica, porque todos eles vêm aqui e abrem os fundos para serem administrados e estabelecidos nos 4 bancos do narcotráfico. Eles se projetaram dentro do governo através de composições de partidos que são financiados por eles. Então nós temos o PSOL, temos o PC, o PCdoB, o PT, temos todos os partidos políticos financiados por estes terroristas que, como eles não conseguiram evitar o procedimento da eleição de Bolsonaro, eles tiveram embates internos. Eles quiseram estabelecer que tinha que ter alguma pessoa que pudesse fazer frente ao representante da direita, o senhor Bolsonaro. Então, eles todos se juntaram e tiraram um condenado, que por ele ser condenado pela região de Curitiba, em 4 instâncias, a qual, numa ação monocrática do Fachin, o ministro Fachin, numa ação monocrática, revogou que o foro não era procedente a Curitiba. Mas o foro, ele é procedente a Curitiba, porque é uma vara especializada. E como todo o procedimento foi feito por Curitiba, ele teve que se estabelecer a responder por Curitiba, o estado de Curitiba. Então, ele alegou que não era o seu logradouro. Então, o Fachin cometeu um erro em colocar um procedimento básico em querer manipular o judiciário. E todo o judiciário, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Fachin, Fux, todos eles que compõem a indicação do Luiz Inácio Lula da Silva, cometeram atos de crime administrativos que são perjúrio e que estão baixo crime conhecido como perfídia jurídica. Eles estabeleceram e elaboraram leis para proceder a retirar do cárcere a um condenado em todas as instâncias. Então ele é condenado,
Ele não cumpre a pena, mas ele está condenado. Por ser condenado, ele é preso. E por ele ter cometido o mesmo delito, quanto mais no território americano, ele foi dado na investigação como réu confesso, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu grupo do Foro de São Paulo. Estabelecido todo este procedimento, eles trabalham de uma forma como se fossem surdos que não estão escutando os recados dados pelas autoridades mundiais, através dos fóruns e dos tribunais internacionais que identificam Luiz Inácio Lula da Silva como narcotraficante, terrorista. Ele e o seu séquito de marginais condenados que cometeram vastos crimes contra o tesouro da República Federativa do Brasil. A dívida interna do Brasil está em 6 trilhões 800 bilhões. E isto tudo é comprometido desde a época em que ele transferiu a dívida externa para a dívida interna, alegando que ele pagou a dívida interna, pagou a dívida externa, quando em realidade ele foi patrocinado pela BlackRock para ele poder tomar a indústria de processamento industrial, o Parque Fabril do Brasil. Ele estabelece agora o crime de perfídia do sistema tributário nacional. Ele faz uma maquiagem de que todo procedimento de cobrança de impostos tem referência a ser pago. Ou seja, é criado impostos para o pagamento da folha dos mercenários que estão todos confabulando na atitude de crime contra a Lei de Segurança Nacional de motim ou sabotagem. Então, este mequetrefe, impostor, criado pelo grupo BlackRock, que quer e precisa do Brasil por causa do volume de dinheiro que ele pode pernoitar no Brasil, a guardar o dinheiro do narcotráfico, que é processado em diferentes países ao qual o grupo BlackRock precisa estabelecer o controle financeiro para que suas empresas, os seus conglomerados de intimidação financeira procedam. Então, o Brasil é um componente que deve ser preservado, custe o que custar. Mas a máscara de silicone ou de células de material para máscaras está sendo utilizado no Brasil com o mequetrefe impostor. E todas as empresas de radiodifusão são de propriedade da BlackRock, como todas as empresas que estão estabelecidas no Brasil, elas foram adquiridas por sociedade do BlackRock. O Alckmin
pede apoio importante, mas não define eleição, porque ele sabe que não terão êxito nas eleições de 2024, já que todos foram identificados como terroristas. E as máquinas que procederam ao litígio de orientação da China e pagos pelo UBS e pagos por bancos suíços, bancos europeus, que mudaram de dono e que agora pertencem a conglomerados que precisam de aporte financeiro para a sobrevida e que não estão conseguindo se manter porque o grupo BlackRock ele não quer dar sobrevida. Não podendo dar sobrevida, os bancos do grupo da China estão falidos, como também o BRICS. Ele não tem aporte financeiro, porque já a Rússia se serviu e também a China se serviu e agora é o Brasil que se serviu, não se sabe, mas ainda não mostrou o ingresso do capital alegado, que ainda não chegou. Eles alegam que é por causa que não há compensação da nova moeda referencial. Então está tudo atrasado e eles fazem, estes políticos e estes partidos políticos estão se mantendo em silêncio porque eles não têm mais arguições e argumentos para vender novas formas de default nas leis, em procedendo a querer comprar o Congresso do Senado e da Câmara de Deputados do Brasil e vender terras. Então todos eles caíram no conto do vigário, porque os dados inseridos no computador não inseriram de vasta tecnologia de 40 anos, 32 anos pelo menos. Eles pegaram só 3 eleições e procederam a querer estabelecer as descobertas de crimes internacionais que lesaram vários países, 184 países, que passaram a fazer parte do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, já que Luiz Inácio Lula da Silva é defunto, é falecido. O Dirceu criou o Grupo de Puebla e ele se estabeleceu conjuntamente com os que estão aí em vida e não estão sendo substituídos por impostores. Tudo isto, eles sabem, a captura desses impostores foi processada, as digitais não batem com Luiz Inácio Lula da Silva, o DNA não bate com Luiz Inácio Lula da Silva e eles passaram a querer processar delação premiada. Todo este crime internacional mundial, eles não conseguem uma cortina para colocar no lugar da descoberta do impostor que ocupa o lugar da presidência da República Federativa do Brasil. Então, a vaga de presidente da República Federativa do Brasil está aberta. Mas este mequetrefe impostor roubou 100 milhões de dólares do Exército, da compra de armamentos.
Ele roubou 100 milhões de dólares. Como também outros crimes que estão sendo processados para a captura, já que ele pode ser preso. Porque o crime foi processado pelo Supremo Tribunal Federal, o Pleno da Corte, que engessou o Judiciário. O Judiciário, ele se encontra totalmente engessado e eles vigoram na sua prevalecência vitalícia no cargo através da ameaça de colocar no ventilador a todos os magistrados, a todo o Ministério Público, a toda a Polícia Federal, a toda a Polícia Civil, a toda a Polícia Militar, a todo o componente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, alegando que eles têm vastas provas e que eles podem proceder a bem da lei e da democracia. Ou seja, eles criaram os reféns deste grupo de sabotadores que foram descobertos e que procedem com o narcotráfico internacional. Então a força, a quarta frota dos Estados Unidos vem para a invasão de mais de 5.000 quilômetros só em Brasília. Então você tem comunicação pelo subsolo, você pode atingir todos os consulados que você queira investigar. Como também você pode investigar o Palácio do Planalto, a Granja do Torto, a vice-presidência, enfim, todos os locais onde se consagram reuniões. Tudo isto descoberto. E quem ajudou esta investigação foi Renan Calheiros, com a divulgação de querer dominar o Senado e proceder a ele ser o gestor deste grupo do Black Hawk. Todos identificados. Os procedimentos para deter a Nasdaq, que é de propriedade do Black Hawk, foi descoberto. Então, não tem como evitar todo o confisco financeiro destas multinacionais que estão a lavar o dinheiro do narcotráfico. E também o aporte financeiro para partidos políticos, todos investigados. Demorou a investigação, porque aqui no Brasil há um procedimento conhecido como da linha pipa, que este procedimento, ele determina que você confessa que houve um procedimento de malandragem jurídica através de aprovação do Senado, da Câmara de Deputados e do Supremo Tribunal Federal, a elaborar leis ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Câmara de Deputados que orientam a poder modificar e estabelecer leis que otorguem o procedimento de sabotagem contra o Tesouro da República Federativa do Brasil e o povo brasileiro. Então, o componente a ser o mediador de um impasse de descoberta de sabotadores, de espias, de narcoterroristas que estão nos governos
de estados, de 27 estados e de 5.070 municípios, com os seus prefeitos, que eles estão aparelhados através do rubro de serem cidadãos com estabilidade funcional, ou seja, você não pode ser mandado embora só pelo presidente da República, você é concursado. Então você passa a estabelecer o feudo que não acabe para você, porque você é um sabotador que logrou estabilidade financeira através do concurso público e você ter a tua participação no partido político em que você está engajado. É como se fosse facção criminosa, facção dos partidos políticos. E todos eles estão agora tremendo porque o narcotráfico do México está querendo se estabelecer em todo o território do Brasil. E se estabelecendo o narcotráfico mexicano, o entendimento, ele deixa de ser com facções internacionais e passa a ser contra facções internacionais. Porque o México, ele pretende ser o exportador de toda e o distribuidor de toda a substância estupefaciente ou de narcóticos no planeta e quer se estabelecer no continente sul-americano, centro-americano e norte-americano. E tudo isto já visto pela Quarta Frota, pela OTAN e pela NATO. O procedimento é para erradicar estes componentes através da liberdade de conflito entre eles e depois se estabelecer. Então, este comportamento ele está sendo muito rápido, ao ponto de estabelecer ogivas nucleares no território da Amazônia, onde as empresas multinacionais não se estabeleceram justamente por ser território do narcotráfico. Então, todo o território do Nordeste, da Amazônia Legal, ela não tem o aporte do Black Hawk, não tem o aporte de multinacionais estabelecidas, porque o Nordeste, ou seja, a Amazônia Legal, está tutelada pelo narcotráfico, cujo líder, ele próprio se nomeou chefe. Luiz Inácio Lula da Silva, se você quer vender cocaína, maconha, pó de macaco, cristal, tudo o que você quiser, barbitúricos, enfim, o que você quiser comprar, você tem que falar com esse impostor. Como ele é óbito, o Grupo de Puebla está contra este mequetrefe, este impostor. E também contra o Black Hawk. Então, ao estar contra este grupo financeiro, eles estão querendo elaborar uma nova tratativa de cada um por si. Então, os franceses, através da Guiana francesa, eles estão querendo tomar a Amazônia Legal, comprando
senadores, governadores e prefeitos. Também os ingleses querem se estabelecer comprando os governadores e prefeitos da Amazônia Legal, do Nordeste. Por quê? Porque o Black Hawk não chegou até lá. Não há nenhum tipo de aporte, nenhum tipo de legalidade, não há nem rodovias, ferrovias, formas de comunicação com o Nordeste. Então o Nordeste, a Amazônia Legal, está jogada às traças, onde este mequetrefe, Luiz Inácio Lula da Silva, e o general em chefe do exército narcoterrorista, que está exercendo a liderança do exército, no momento, ele foi sentenciado por venda de armamento e de drogas com o narcotráfico. E este mequetrefe, Luiz Inácio Lula da Silva, deu para ele o perdão presidencial. Ou seja, liberou ele. Entendem? Então este mequetrefe, que se encontra ocupando o cargo de general em chefe das Forças Armadas do Exército Brasileiro, ele é um narcoterrorista conjuntamente com este impostor. Ele sabe disso, sabe que não vai ter sobrevida e que a captura dele é a primeira. Como também de todos aqueles que receberam dinheiro do narcotráfico, que foram descobertos. Então, a relação de posicionamento com a liderança, de identificar que Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um terrorista, narcotraficante procurado internacionalmente, em que ele confessa e ele quer ainda lucrar com a Netflix do Black Hawk, vai criar a história do narcotráfico do maior impostor da história do Brasil e que é falecido já há muito tempo. Tudo isto visto, projetado, e todos eles que foram consagrados à forma vitalícia perderam esse cargo. Então, Pacheco, você tem a possibilidade de se libertar. Por quê? Porque se você fizer a coisa certa, nenhuma atuação contra você será utilizada. Será pronunciado, mas terá a sua vida, vamos dizer assim, mudará de nome, enfim, terá outros procedimentos. Como também o Lira, da Câmara de Deputados. Todos vocês, e também dos partidos políticos, todos vocês, senadores também. Então, a única forma de vocês conseguirem sobrevida é vocês colocarem este mequetrefe na cadeia. Porque ele cometeu crime e ele não está pagando o crime, mas ele foi sentenciado. Então, se ele, perante o julgamento penal civil, ele foi sentenciado e condenado, mesmo não cumprindo a pena, porque a pena foi suspensa, não foi suspenso os crimes, foi suspensa a pena. Então, esse mequetrefe impostor, ele é réu em 184 países, por narcotráfico internacional, por delipêndio de 54 bancos centrais. Ele tem todo um procedimento
de argimentar e processar falcatruas com o Supremo Tribunal Federal, elaborado também pelo Supremo Tribunal de Justiça. Não existe no Brasil o cargo de desembargador federal. E todos os que estão lá no Supremo Tribunal de Justiça sabem disso. E todos vocês criaram um crime sem precedentes na história da República Federativa do Brasil, desde quando acabou o Tribunal de Alçada. Então, este crime, este delito, ele é contumaz. Então, o procedimento deixou de ser uma atividade de arguições e de premissas falsas e verdadeiras que chegaram à sentença e à captura destes elementos que ocupam o governo da República Federativa do Brasil, que são meros funcionários públicos. Não têm poder absoluto de nenhuma tutela ou curatela em estabelecer direitos. Tal é assim que eles caçaram os direitos dos parlamentares, dando aos parlamentares o sequestro de sua tutela e curatela do seu diploma. E mantém sequestrado mais de 1.200 pessoas em tortura contínua. Então vem a quarta frota a libertar e processar a todos os omissos, tanto do Ministério Público, quanto do Supremo Tribunal de Justiça, quanto do Supremo Tribunal Federal. E todos os corregedores envolvidos, porque nada fizeram para se opor. Somente houve um corregedor da área do trabalho, que ele é um desembargador, e ele, por não suportar mais este crime, e vendo que o crime ele foi descoberto internacionalmente, todos eles foram localizados com o seu CPF, menos o titular do Executivo da Presidência da República, que está desaparecido. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não está com paradeiro informado. Ele não tem paradeiro. E estamos à procura deste indivíduo para a captura. Todo aquele que seja semelhante a ele será detido de imediato. Então nós estamos aqui investigando de perto. Temos um aparelho de contra-espionagem de 60 agências de inteligência que localizou o consulado da Norte-Coreia com túneis e também com procedimentos de hackers estabelecidos aqui no Brasil, procedendo na internet. Todos eles identificados e todos eles monitorados diariamente. Todos eles. Então, eles foram descobertos, tanto na Norte-Coreia como na Embaixada da China, em todo, como na Embaixada do Hezbollah, todos eles identificados. E este impostor, ele tem que entender, e todas as autoridades, conjuntamente com o senhor Flynn, entendeu, Flynn, do Black Hawk, você é pessoa não grata. Já está identificado em vários rubros,
tanto da Europa, quanto da África, quanto do Brasil, o seu procedimento em querer localizar o seu acervo, ele não tem serventia, porque o senhor não detém a capacidade monetária que o senhor alega ter, porque o senhor processou através de compras de todos os elementos que se façam necessários para a tutela e curatela do pátio fabril, o pátio industrial do Brasil. Gastou muito dinheiro, não conseguiu estabelecer o seu objetivo e agora o senhor está vendo o castelo desmoronar na sua frente. Então todo este procedimento do sujeito deitar na cama, acordar, fazer arguições, inventar palavras de efeito, criar verdadeiros escândalos de parolar, de estabelecer difamações, mentiras, calúnias, em que o senhor aprova hoje uma lei e amanhã o senhor a modifica, mesmo ela não tendo procedimento, ela não procedeu nem um dia. Então, a situação no Brasil, ela é vista e pelos tratados de 123 países do Tribunal Penal Internacional, eu, Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função de corregedor-geral em 196 países, 197 países, ainda não foi tocado 196 países, identificamos o crime de fundadores do Hamas, do Hezbollah, do ISIS, do Estado Islâmico, do Boko Haram, da Jihad Islâmica, do Irã, da Turquia, da China, da Norte-Coreia, todos, e da Rússia, todos envolvidos na parcela do crime que começou com Fernando Henrique Cardoso. Ele faliu o Brasil 5 vezes e computou 3 vezes. E à época, quando foi passado o mando, que ele estava detido, ele não podia passar a faixa, porque ele estava detido, impedido, foi feito um acordo pelo presidente da República em ad hoc, o senhor Marco Aurélio Melo, presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi colocado na função para estabelecer que o Brasil não seria dividido e evitaria com isso entregar a opositores dentro do grupo deles, dos 184 países do crime, da máfia italiana, das máfias do planeta, autoridade, em que eles pudessem estabelecer países. Eles pegavam um estado e fariam um país, como é a Bahia, como é o Pará, como é a Amazônia, como é a Amazônia Legal, onde não há lei, onde não há grupo financeiro, onde impera o narcotráfico e está estabelecido e está em guerra e está atirando contra os nossos filhos que estão fazendo serviço militar e que estão engajados com fuzil a defender a pátria.
e que as emissoras de televisão não mostram. Então, nós vamos passar a mostrar. Eles alegaram que agora eles vão divulgar todas as ações da Polícia Federal contra o narcotráfico, das ações do Exército, Marinha Aeronáutica, a defesa do Brasil, para mostrar que o Brasil está em regular situação, quando não se encontra em regular situação. O Brasil se encontra tomado pelo narcotráfico de mercenários que se estabeleceram em 27 estados e 5.070 municípios, que são cubanos, venezuelanos, chilenos, porto-riqueños, turcos, também sírios, também iranis, que estão defendendo e estão assessorando o seu grupo armado nesses estados da Amazônia Legal. Tudo isto foi descoberto. Então nós vamos fazer uma varredura em todo o Brasil. Entenderam? Então, não é os Estados Unidos da América. É os Estados Unidos da América, é a NATO, é a OTAN. É o planeta contra este tipo de liderança em querer otorgar aos grupos do narcotráfico mundial um país do narcotráfico. Então, como a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a França, a Espanha, Portugal, todos, a Itália, a Grécia, a Albânia, todos, a Chechênia, a Ucrânia, todos foram descobertos que sobrevivem e são vendedores e revendedores do narcotráfico. Então eles vendem estas substâncias. E claro, você vende para aqueles que estão na linha de frente. Porque você, permanecendo bem acordado, você sobrevive. Então, estes grupos foram todos descobertos. Então, a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica já está ciente. Todas as prisões, elas foram otorgadas pela outorga internacional por crimes contra o Exército, Marinha e Aeronáutica na defesa do território da República Federativa do Brasil. Porque o inimigo, ele está dentro do país. Ele é o sabotador, ele é o terrorista. E eles são todos comunistas, terroristas, narcotraficantes. Você dirá, não, eu só quero a liberdade da maconha. Tudo bem, mas você faz parte. Então, todos estão engajados num comportamento libidinoso, num comportamento contra os valores da família, num comportamento contra o bem proceder, onde o criminoso, ele é tratado a bem da lei. E o cidadão, ele é tratado como um pária que vai responder, porque ele só tem outorga dos direitos humanos quando ele vira réu. Então você só tem direito aos direitos humanos quando você bota as tuas digitais na vara de execução penal. Então você aí tem os direitos humanos. Então os bons direitos humanos, ele preserva o preso. Então dá salário ao preso,
2.100 ou 3.200, não sei para quanto vai, porque 1.420 é o salário mínimo. Eu acredito que seja 2.300, mas eles estão querendo botar 3.000 para manter a comunidade dos presídios tranquilas. Mas não há possibilidade, porque todos eles já estão cansados de permanecer trancados. E eles querem se estabelecer na Amazônia legal e fazer um território. Então, você está vendo que todos os que desembarcaram e são conhecedores deste procedimento fugiram para a Amazônia legal, que são os estados do Nordeste. E lá eles estão procedendo a se estabelecer. Então nós temos a Quarta Frota com o Comando Sur, com a NATO, com a OTAN e com o Pentágono. E vamos proceder de imediato. A situação, ela é muito, muito séria. Porque a opinião pública está sabendo da verdade. Mas a manipulação da CNN, da G1, de todas as emissoras que têm contratos com BlackRock e os seus anunciantes. Então, por favor, viralize isto o máximo possível e, claro, nós já estamos procedendo. Já temos milhares de americanos já na selva amazônica. E todos eles se encontram na Amazônia Legal, nas fronteiras, e o Maduro quer fazer a guerra ao Peru. E o Lula também quer fazer a guerra. E também o boliviano, que não pode ser otorgado a eleição a ele. Então, nós estamos realmente numa sinuca de bico, mas deixou de ser um nó górdio, ou seja, um nó que é difícil de você desfazer, esse nó foi desfeito. Mas agora tem um arcabouço, vamos dizer assim, de crimes, de posições monocráticas, através de um autoritário, de uma autoria autoritária, de um impostor que segue à risca as diretrizes de um computador que faliu, porque ele não teve compilado dados e ele também sofreu infiltrações. Então, todos estão cegos. Então, quando eles dizem, nós esperávamos que o PIB fosse 1, e aí aparece o PIB de 3. Por quê? Porque o que foi elaborado já está estabelecido e eles não têm como interferir. Tudo isto já visto, tudo isto comprovado. Então a situação deles é trágica. Então o líder do PCC, do Comando da Capital, Alckmin, já é tratado como presidente. Já falam dele como presidente. E ele vai na televisão e ele se pronuncia a querer elaborar a liberdade de trazer chineses, norte-coreanos, iranianos, turcos, venezuelanos, cubanos, todos que entrem no Brasil a trabalhar com a sua mão de obra qualificada no que eles dizem ser indústrias de processamento de maquinário. Mas nós temos maquinário. Só que não há uma torga de ajuda de compartilhar o dinheiro do Tesouro para beneficiar estes brasileiros que estão estabelecidos no Brasil. Então, isto foi descoberto. Então, agora, meu amigo,
é o embate. Então, se você, Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem estiver ocupando a figura física, porque você é um impostor, você é um bom filho da puta, entendeu? Impostor. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor, árbitro internacional. Eu já podia ter feito muita coisa com você e com o Cabral. Peguei vocês dois. Não é? Bom, da próxima vez que a gente se vê, não sei como é que vai estar para o seu lado. Nem para o Cabral. Entenderam? Então todos vocês que foram fruto de Darlinha Pipa já estão identificados. E não há para onde fugir. E veja bem, não sou eu, hein? É o cargo. E o cargo, quando ele entra, não tem como sair. Quem sabe o que eu estou falando, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Muitos oram para que eu faça a causa deles. E os mesmos oram para que eu saia da causa deles, porque eles são ameaçados e todos eles têm medo. E ficam com medo. Mas aqueles que se beneficiaram e estão bem, são gratos e não podem pronunciar o meu nome, nem dizer quais foram as outorgas que foram dadas de benesse para eles. Mas eles sabem, o tamanho é muito grande, é enorme, mas é delicado, como um verdadeiro instrumento de afinação. Então, por favor, se você puder e quiser me ajudar com o Pix, eu agradeço, porque é a minha única fonte de renda. Eu não recebo, porque só alguns que me acompanham há muito tempo e que me otorgaram esta possibilidade de solicitar ajuda, doação. Meu Pix, oscaranibalchiappano@gmail.com, ou meu Pix, CPF 510-466-44734. Eu desejo a vocês, povo brasileiro, que esteja na internet e que veja tudo, porque o arcabouço e tudo que está sendo liberado aqui, da mesma forma está sendo liberado em todos os países que vocês estão vendo conflitos. Na Espanha, são feitas excessivas posições de transmissão de relatos através das funções dos relatórios, as 60 agências de inteligência, a contra-espionagem da BIM, do CEBIM, da contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. E também do Ministério Público Federal e Estadual. Então vocês, e que nós nos conhecemos, sabemos muito bem como funciona. Então você que foi arguido, que você foi coaptado, você foi coagido a proceder em ato criminoso, não tenha medo. No momento em que a casa cair, você simplesmente vai falar o que aconteceu. E a justiça será feita, porque você não quis mascarar. Então todos, as averbações da Odebrecht no âmbito internacional estão valendo. Então vocês aí do governo desse mequetrefe impostor, que está vago o cargo de presidente da República, será conduzido ao cárcere. E todos vocês do Supremo Tribunal Federal, marginais, filhos de uma puta. Ouviram? Porque vocês são terroristas, narcotraficantes.
Entenderam? Estamos entendidos? Muito bem. Então vamos proceder. Entenda, você não inventou a máfia. Você não inventou a merda. A merda existe desde que foi inventado o ser humano, ele faz cocô. Então você está fazendo cagada o dia inteiro. Mas tem gente que está vendo as cagadas e diz quanto tempo você vai ficar na superfície da terra para cheirar a tua merda. Então agora acabou o teu tempo. Entendeu? Até aqui você chegou. Deu lucro? Não deu lucro? Deu merda. Flynn, ô grandão, ele é um galalau de 2 metros e tanto. Ô Flynn, presta atenção, Black Hawk, a casa caiu. Então salva o que é teu e pega esse cara, entrega ele e faz a limpeza, que aí você vai ver como você vai progredir. É muito mais fácil você ganhar dinheiro procedendo a bem da lei do que você se envolvendo com este procedimento que não dá lucro, porque você só vai dando dinheiro, o dinheiro não rende, não serve para nada. E você não tem paz. Entendeu? Porque, por enquanto, quando você estava incógnito, você e teu sócio, estava tudo bem, mas agora foi tudo descoberto. A casa caiu para vocês. Entenderam? Então, vamos proceder. 11h08 deste dia 3 de janeiro de 2024. 3 de janeiro de 2024. Nós agradecemos a todos vocês e pedimos que, por favor, nos ajudem. Viralize isto o máximo possível. Gratidão. O Comando Sur e a 4ª Frota vêm para captura dos narcotraficantes que se encontram escondidos no Morro de São Paulo, lá em alto, como é que é? Alto grau, alto não sei o quê, lá perto da Amazônia Legal, também na Bahia, também no Mato Grosso, também, enfim, onde eles estiverem, todos eles serão capturados. Entenderam? E seus familiares. E seus negócios. Tudo confiscado. Porque assim é o procedimento. E assim será feito. Por favor, viralize isto o máximo possível. E muito obrigado. Quero aqui apresentar o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. É o seguinte: Pix, oscaranibalchapano@gmail.com. Repito, oscaranibalchapano@gmail.com. Quero dizer também que o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano está na descrição desse vídeo. Ou seja, na tela do seu celular ou de outros aparelhos. Vocês poderão, na descrição e na tela, depois do Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano, tem aí um link. Clica no link que vocês irão encontrar, certo? Tem mais de 500 modelos. É um celular, né, com lançamento novo. É uma marca, essa marca é conhecida. Nesse caso aí, vocês têm de clicar aí, entrar aí no link, né, vocês poderão observar os preços, ok? Escolher as cores,
os modelos, ok? É um preço espetacular, ok? Também vocês poderão, né, descer logo depois do, né, aí do celular, conforme o mestre Dinho já citou, certo? Então vocês irão entrar, quando entrar nesse link, né, entrar, é aplicativo da Shopee, onde tem o local, né, logo na parte de cima, ali na parte vermelha, né? Tem ali na parte direita, logo em cima, tem Constru Civil Mestre Dinho, tudo minúsculo. É tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Vocês observarão. É o nome do usuário. Constru Civil Mestre Dinho. Certo? Então, eu sou afiliado da Shopee, com o nome de Constru Civil Mestre Dinho. Não é uma loja, eu sou afiliado. Eu só faço indicar, certo? Eu indico e vocês compram. Depois eu recebo a comissão do Shopee. Clica aí também no curso de mestre de obras completo. Curso de mestre de obras completo. Está no site da Udemy. Udemy, a sede da Udemy é nos Estados Unidos.